estar com vocês mais uma vez, tomando café e tomando café com Cristo hoje, mais importante, nosso tempo sós com Deus. Então, nós estamos fazendo um estudo na Palavra de Deus em Salmo 27, então pode abrir suas Bíblias em Salmo 27. E o tema dessa semana é superar a insegurança do futuro incerto. Então nós estamos vendo aqui em Salmo 27 que Davi estava passando por um momento, de muita incerteza e muita insegurança. Ele tinha um motivo, porque ele estava sendo caçado, e seu reino estava sendo caçado também, e ele não sabia como ia terminar essa situação, e ele estava correndo por sua vida. Mas interessante aqui, nós lemos ontem em Salmo 27, versículo 1 a 5, que diante de tantas incertezas, Deus mostra através da vida de Davi que Davi ele tinha motivo de ficar medroso, mas em vez de ficar medroso, ele estava confiante e seguro no Senhor. E nós lemos no capítulo 27, versículo 1 a 5, como Davi mostra sua confiança em Deus em face de toda a insegurança da situação. E hoje nós queremos ler de versículo 6 até versículo 10 e continuar nossa leitura em Salmo 27, incentivando os irmãos na sua leitura particular a estudar esse salmo. Mas veja o versículo 6, a Bíblia diz: também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei louvores ao Senhor. É interessante, nós podemos ver que Davi, no meio da tribulação, ele estava contemplando as grandezas de Deus. Como diz o versículo 4, ele diz para contemplar a formosura do Senhor. E ele estava louvando a Deus. Como que ele conseguiu sentir tanta paz? Veja o versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dizestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então Davi, ele mostra para nós como que nós podemos ter força e certeza no mundo cheio de insegurança e incerteza. Realmente nós aprendemos através da vida dele que a verdadeira coragem não é não ter medo de nada, mas a verdadeira coragem é em enfrentar o perigo mesmo com medo. O covarde, ele encara as dificuldades da vida como um castigo, mas o guerreiro, como Davi, encara como um desafio. E quantas vezes que nós deixamos que os medos e inseguranças impedem do nosso crescimento, impedem de ir para frente, impedem de levantar da cama e continuar a nossa vida. Nós encontramos 365 vezes a frase: não temas, eu estou contigo. Então Deus nos mostra, uma vez por cada dia do ano, que nós podemos confiar no Senhor e não precisa ter medo, porque Deus não é Deus, não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor, de moderação. E nós vimos ontem como que ele usa 4 Ds aqui, para tirar nossa paz, para nos deixar inseguros. Ele usa o diabo, nosso inimigo, versículo 2 e 3, muitas vezes para nos deixar inseguros, medrosos. Ele usa dúvidas, incertezas, versículo 9, para nos deixar medrosos e inseguros. Ele usa muitas vezes o desamparo, para nos deixar medrosos também, inseguros. Versículo 10 fala, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Então o Senhor
é o nosso Pai Celestial e Ele está conosco. Ele cuida de nós, mesmo nos momentos que nós estamos passando agora. Então Ele quer se manifestar em nossas vidas como fiel, como Deus, como Pai amoroso. Mas também às vezes o desconhecido nos deixa inseguros. Versículo 11 e 12 fala sobre isso. E nós estamos passando por um momento muito desconhecido, nunca passamos por isso antes, na nossa nação, no mundo, É um vírus, que realmente está abalando o mundo inteiro, não somente na área de saúde, mas logo nós vamos sofrer uma crise econômica, devido a muitas pessoas em casa sem trabalhar. Então, como superar a insegurança? Então, ao ler Salmo 27, se torna óbvio que Davi não se entregou aos seus sentimentos de medo. Então, ele diz, versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem receberei? Então, em primeiro lugar, é importante que nós reconhecemos que o Senhor é a nossa luz. Ele reconheceu que o Senhor era a sua luz, a luz no final do túnel. O Senhor é a minha luz, quer dizer que eu estou dentro de um túnel e não consigo ver, nós estamos passando por um momento escuro, Mas o Senhor é a nossa luz. E ouve, versículo 7, ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, compadece-te de mim e responde-me. Então Davi estava angustiado, mas confiante no Senhor, a luz que ilumina o meu caminho, buscando a presença de Deus. Quando Simão, o velho profeta, viu Jesus pela primeira vez lá no templo em Jerusalém, ele disse, agora me despedes em paz, ó Senhor. E ele diz que ele levantou Jesus e ele fez uma oração. Ele diz, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória de teu povo Israel. Então o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Por quem temerei? Mas Davi diz também, o Senhor é a minha salvação. Então a salvação nos dá a certeza da presença de Deus. A salvação nos dá o poder sobre Satanás. A salvação nos dá a vitória sobre o medo da morte. O Messias que merecia a vida, contudo ele morreu a morte que era para nós. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 e versículo 54 que realmente ele deu vitória sobre a morte. Como diz, ora, o aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado, é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Davi, ele disse em Salmo 27, Deus é a minha luz, a minha salvação e a minha fortaleza. Então, fortaleza quer dizer, a sua força estava no Senhor. Interessante, esse salmo foi escrito um pouco depois do acontecimento em 1 Samuel capítulo 30. E se tiver tempo, no seu tempo sozinho, particular, você pode ler Salmo 1 Samuel, aliás, capítulo 30, versículo 1 a 8, que fala quando Davi perdeu tudo. Ele perdeu sua casa, ele perdeu sua mulher e a sua família, e eles foram levados no cativeiro pelos filisteus. E quando Davi chegou e ele viu a cidade tudo destruída, a Bíblia diz que o seu próprio exército queria matá-lo. Eles pegaram pedras para apedrejá-lo. E daí a Bíblia diz que Davi viu toda aquela situação e que era o pior que ele já tinha passado. E a Bíblia diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo,
porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos. Mas daí a Bíblia diz que todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ele se fortaleceu no Senhor. Nesse momento, eu estava no fundo do poço. E ele muito se angustiou. Mas ele achou força através do seu relacionamento com o Senhor. Como diz em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Então, o que significa fortalecer-se no Senhor? Então, fortalecer-se no Senhor significa procurar a presença de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, a Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor e perguntou: perseguirei eu essa tropa, alcançá-lo-ei? E daí Deus falou para ele: persiga, vai atrás. Interessante, né? Davi, todo o tempo que ele estava com os filisteus, ele não consultava o Senhor. Mas quando ele passou por aquele momento de angústia, ele procurou a resposta em Deus. Foi assim, nessa mesma época, que escreveu esse Salmo 27. Como diz versículo 14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então Davi, ele aprendeu através do momento mais difícil como esperar no Senhor e se fortalecer no Senhor, seu Deus. Nós podemos ver através da história os servos e servas de Deus, homens e mulheres muito usados por Deus. Se perguntar para eles um momento na sua vida que sentia mais próximo de Deus, um momento na sua vida que aprendeu uma lição mais importante, sem a exceção, todos eles diriam um momento que passava por uma tribulação, uma provação. São nesses momentos que nós aprendemos de nos fortalecer no Senhor. Davi, ele fortaleceu no Senhor porque ele aprendeu a ter prazer na palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele buscou ao Senhor e ele buscou a sua palavra. Realmente a Bíblia diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor através da sua palavra. Ele se fortaleceu no Senhor quando ele prosseguiu em fazer o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que Davi, ele tendo direção de Deus, ele foi para frente. Ele não ficou parado, mas ele foi para frente, ele avançou, ele foi atrás, ele buscou ao Senhor, Deus lhe deu direção e ele agiu. E nós também, nós devemos agir. Deus fará a parte dele, enquanto nós fazemos a nossa parte. Deus tem nos dado muita direção na sua palavra, e só basta aplicar e seguir as suas orientações. Então ele se fortaleceu no Senhor. E fortalecer no Senhor significa também pelejar na força do Senhor. Quando separa tempo para Deus, Ele separa tempo para nós. Todos nós temos lutas e problemas, mas o que faz a diferença é quando Deus está lutando conosco. O Pedro, ele falou assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Meu amado, aquilo que nós estamos passando nesse momento é o Deus nos aperfeiçoando e fortificando e nos levando mais perto deles. É importante que encare os problemas com coragem. Vai para frente, resolve do jeito de Deus. E quando resolve do jeito de Deus, eles são resolvidos mesmo. Pois Davi, ele diz, finalizando esse salmo: espera no Senhor,
Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus abençoe você. Tenha um bom final de semana. E agora nós vamos ter um tempo de oração e vamos ouvir a mensagem através desse cântico. Deus abençoe.